Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Antes de começar a aula, eu gostaria que você desse um likezinho no nosso vídeo, compartilhasse nas redes sociais, faça a sua assinatura, ou seja, se inscreva no nosso canal e também clique no sino para que você tenha acesso em primeira mão aos vídeos postados aqui no canal. Então, continuando o curso de matemática do ensino médio, vamos estudar hoje diferença de conjuntos. Dado dois conjuntos R e S, chama-se diferença, tá, entre R e S, o conjunto formado pelos elementos de R que não pertence a S. Então vamos lá. Então, dado a diferença, né, entre R, chama-se a diferença entre R e S, o conjunto formado pelos elementos de R que não pertence a S. Então, vamos ver aqui a propriedade como fica. R menos S é exatamente igual a X, tal que esse X ele pertence a R, e o X não pertence a S. Então nós temos X pertence a R e X não pertence a S. Então essa é a propriedade de R menos S. Então vamos lá na prática para ver como é que isso aqui fica. Exemplo 1. Só essa observação aqui diz o quê? Observação: não funciona a propriedade comutativa na diferença. Então, em relação à diferença de conjuntos, o conjunto A menos o conjunto B não é a mesma coisa do conjunto B menos o conjunto A. Então, é isso que está querendo dizer que a propriedade comutativa não funciona na diferença. Vamos lá. Exemplo 1. Coloquei novamente aquela informaçãozinha que eu venho sempre colocando, não de juntos, né? Então, significa dizer que eles têm algum elo de ligação, nesse caso. Então, nós temos o conjunto R e o conjunto S. Eu posso escrever o seguinte. Se eu escrever R menos S, o que nós vamos obter? R menos S. Então, veja, os elementos do S que estão no conjunto R, eu vou retirar. Então, nesse caso, vai sobrar quem? Vai sobrar, eu tenho o 1, tem 1 no S, está lá no R. Eu tenho o 3, está aqui no S. Então, esses dois vão ser retirados. Então, imagina o conjunto R, você retirando os que estão em S. Então, observe, R menos S, o 1 sai, o 3 sai. Então, nesse caso, sobrou 2 e 4. Veja que é R menos S. Então, o R menos o S. No S tem 1 e o 3, então eu cortei lá no R, né? O 5 eu não coloco porque ele faz parte do conjunto S. Então, segundo exemplo, se eu pegar e colocar o contrário, S menos R, que é exatamente para chamar a atenção lá para a observação que eu fiz agora há pouco. A observação: não funciona a propriedade comutativa na diferença. Então, vejamos, S menos R. No conjunto S, que é o principal agora, eu tenho 1, 3 e 5. No conjunto R, que eu vou subtrair do conjunto S, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, o conjunto R vai estar tirando o 1 e o 3 do conjunto S. Então, nós vamos ficar apenas com o elemento 5. Por que só o 5? Porque se a S menos R, então o S tem 1, 3 e 5. Então, o 5 o R não tem, então ele fica. O que tiver lá no R, do S sai. Então, tem o 1, está aqui, ó. Tem 1 aqui e tem o 3. Então, o 1 e o 3 diminui aqui no S, então sobrou exatamente 5. Então, como é que eu represento esse conjunto, né? Aqui está por enumeração. Como é que eu represento ele no formato do diagrama de Venn?
Então, eu tenho aqui o conjunto R, ver se faço pequeno para sobrar espaço. O conjunto R, eu tenho quais os elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 2 ou 4, eu tenho 1 e o 3. Eita, 3 feio. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então, eu tenho esses elementos aqui. E no conjunto S, o 1 e o 3 também faz parte. Então, eu vou fazer o seguinte. Colocar eles aqui na intersecção. Esse aqui é o conjunto S. Então, quem é mais é 1 e o 3 e o 5. Então, veja. O conjunto R menos o conjunto S é exatamente igual a quem? Então, eu tenho o R menos o S. Então, eu vou ter que tirar apenas isso aqui, ó. Então, o conjunto R menos o S, ele fica só essa parte aqui. Porque o restante do R, que é o 1 e o 3, está fazendo parte também do S. Então, por isso que a resposta ficaria só onde eu fiz esses tracinhos, tá? Vamos para a representação desse segundo conjunto. O segundo conjunto é S menos R. Se é S menos R, eu vou desenhar de novo. Tentar assim. Então, aqui é R e aqui é S. Nós temos o 1 e o 3. Na intersecção, nós temos o 2 e o 4 no R. E nós temos o 5, que faz parte do S. Então, veja. Então, veja o seguinte. Agora é S menos R. S menos R. Então, ó, veja que somente essa parte vai fazer parte do S, que não tem nenhuma ligação com o R. Porque o 1 e o 3, que é do S, também tem ligação com o conjunto R. Então, nesse caso, a representatividade pelo diagrama de Venn do conjunto S menos R seria essa parte que eu grifei. E em relação à primeira situação, seria também essa parte que eu grifei, tá? Porque a intersecção faz parte também do outro conjunto, então não necessitaria. Então, vamos para o segundo exemplo. Nessa situação, está dizendo que eles são disjuntos. Então, eu já sei que os conjuntos vão estar separados. Se eles estão separados, então nenhum elemento pertence aos dois, então eles são totalmente disjuntos, né? Então, veja. Como eu poderia representar esse conjunto P? Tem A, B e C, e R tem D, E. Então, nesse caso, se eu pegar P menos R, P menos R, eu vou ter P. Porque o R não tem nada que tem no P. Então, eu vou continuar tendo P. E se eu pegar R menos P, eu vou continuar tendo R. Então, na nossa primeira situação e na nossa segunda situação. Então, P menos R é P, porque o R não tem ninguém que esteja em P. E R menos P é R, porque o P não tem nada que tem em R. Então, não tem elementos repetidos, né? Então, está aí a representação. Então, como isso aqui ficaria no diagrama de Venn? Então, eu poderia representar simplesmente um ao lado do outro, mas cada um com seus elementos. Então, por exemplo, o conjunto P, eu tenho os elementos A, B e C. E no conjunto R, eu tenho os elementos D e o elemento E. Então, isso por quê que ele fica desse jeito? Porque os conjuntos são disjuntos.
O que isso significa? Que não tem nenhum elemento em comum, não tem nenhum elemento que esteja nos dois conjuntos. Então, está aí o exemplo 2, representado por enumeração e pelo o diagrama de Venn. Não precisa eu estar reescrevendo as letrinhas nesse caso aqui, né? Ó, coloquei só a letra representando o conjunto, não precisa eu estar repetindo o A, o B, o C, o D, o E, tá? Então, já está dizendo aí que conjunto ele pertence. Muito bem, então nós vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo está dizendo já que eles são não disjuntos. Quando eles são não disjuntos, significa que tem um elo de ligação entre eles, ou seja, existe uma intersecção. Então vamos lá, é o conjunto P e conjunto R novamente. Então na primeira situação, se eu tiver P menos R, P menos R, P menos R. Veja só, no P eu tenho A e tenho B. E no R eu tenho A e tenho B. Então, se eu tirar A e B lá do P, eu vou ter como resultado o conjunto vazio. Não vai ter nada. P menos R não vai ter exatamente nada. E na segunda situação, eu vou ter R menos P. Então, veja, agora no R, que é o principal, eu tenho A, B e C. E eu vou, né, fazer a subtração com o conjunto P. Aí lá no conjunto P, eu vou tirar o A e vou tirar o B. Por quê? Está tirando daqui, ó, A e B. Então, vai sobrar quem? Apenas uma letrinha. Vai sobrar aqui, dentro do conjunto, apenas a letra C. Então, ou seja, é um conjunto unitário, tá? Então, a representatividade por enumeração do conjunto do terceiro exemplo, né? Que é o conjunto P e conjunto R. Então, vamos lá. Complementar de B em A. Complementar de B em A. Dados dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Então, deixa eu escrever aqui a letrinha do complementar, como é que fica. Então, está dizendo que nós temos o complementar de B em relação a A. Então, o dado dois conjuntos A e B, tais que B está contido no conjunto A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B. Então, veja, a escrita de complementar. Tem um C alongado, o B e o A, complementar de B em A, é exatamente igual a A menos B. Então, tá aí. Como é que lê isso aqui? Complementar de B em relação a A, que é a mesma coisa que A menos o conjunto B. Isso aqui tem uma condição de existência. Que condição de existência é essa? O B está contido em A. Então, a primeira situação, o B está contido em A. Então, A menos B. Quando eu digo A menos o B, então significa dizer que o B está contido no A. Vamos para uma segunda situação. Esse Czinho alongado, né? Agora é A em relação a B. Complementar de A em relação a B. Então, nesse caso, é o inverso. Se B em relação a A era A menos B, então agora A em relação a B, então é B menos A. Qual é a condição de existência? Então, dá para deduzir, né? Se está vindo ao contrário, então significa dizer que também vai ser o A está contido no B. Então, está aí um exemplo indo e outro voltando, né? Nas duas situações. Nós vamos agora, isso aí na verdade é propriedade, para que possamos, né, resolver os exemplos. Então, exemplo 1 do complementar, para a gente finalizar nossa aula.
Não representei aqui o diagrama de Venn, né? Mas a gente pode também representar isso aqui através do diagrama de Venn, que ficaria, por exemplo, deixa eu olhar aqui, B em relação a A, esse aqui, por exemplo, na verdade daqui, ó, tá? Como eu representaria no diagrama de Venn? Que aqui o espaço está pequeno, eu vou fazer o seguinte. Tem um exemplo maior, um menor. Então, esse aqui seria o A, esse aqui seria o B. Muito bem. Então, veja. Aqui está dizendo que B, né? Deixa eu trocar aqui a cor, fica mais clara. B está contido em A. Então, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. B está contido em A. E aí lá diz que também é A menos B. Então, quem é A menos B? É toda essa região que o B não está fazendo parte. Então, se eu tiver um conjunto, então eu retiro essa fatia do B e pronto. Então, complementar de B em relação a A é exatamente isso aí. Vamos para o exemplo. Muito bem, nós temos um exemplo numérico, 1, 2, 3, 4 e 5, e nós temos o B, 1, 2 e 3. Então, agora fica complementar de B em relação a A é exatamente igual a A menos B. Então, nós vamos ter A menos B, que isso, na verdade, vai ser igual a quem? Então, veja, A menos o B. Então, ó, no B eu tenho o 1, o 3 e o 5. Então, eu tiro o 1, o 3 e o 5. O que sobrou? Sobrou o 2 e o 4. Então, nada mais do que isso, tá? Então, veja, eu tenho B em relação a A, que é a mesma coisa que A menos B. Então, se eu tirar o B, o conjunto B do conjunto A, sobra apenas o 2 e o 4. Então, bom estudo e até a próxima. Mas antes disso, clique aí, dê um likezinho no nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, faça sua inscrição aí no canal e não esqueça de clicar no sino para que você tenha acesso em primeira mão aos vídeos postados aqui no canal. Bom estudo e até a próxima.